Olá, eu sou Geraldo, professor de História do Brasil, né? E nós estamos aqui hoje para falarmos de outras estratégias administrativas que Portugal implantou no Brasil no período colonial. Na nossa aula passada, nós falamos sobre governo geral, não é? Nós falamos sobre os três primeiros governadores gerais do Brasil, o que eles fizeram. Nós falamos que representou a presença da coroa portuguesa aqui com mais veemência, com mais intensidade. E agora nós vamos falar de algumas outras estruturas. Uma delas que eu vou falar é o Conselho Ultramarino. O Conselho Ultramarino era um órgão, como está escrito ali, responsável pela administração das colônias portuguesas. Então, o órgão responsável pela administração das colônias portuguesas. Quando que ele foi criado? 1641. Aí entra uma coisa interessante de pensar. Olha, o Brasil é descoberto em 1500. Em 1530, 100 anos antes, começa o processo de colonização. E Portugal, durante esse período de aproximadamente 100 anos, não criou nenhum órgão para cuidar das colônias. Porque o Conselho Ultramarino cuida de todas as colônias de Portugal, do além-mar. Tanto o Brasil quanto colônias na África, na Ásia, né? Então Portugal não tinha isso? Não. Eu queria citar aqui um nome muito importante dentro da historiografia brasileira. Sérgio Buarque de Holanda. Pai do Chico Buarque de Holanda e irmão do Aurélio Buarque de Holanda. Né? O Sérgio Buarque de Holanda foi um grande historiador do Brasil. Né? E ele cunhou um termo que ficou famoso. Ele dizia o seguinte: o português é o semeador. O espanhol é o ladrilhador. O que é o ladrilhador? Coloca azulejos, ladrilhos, um do lado do outro. É um trabalho metódico, cuidadoso. O português é o semeador. Joga a semente. Onde cair, brota, isso mesmo. O que o Sérgio Buarque de Holanda está querendo dizer com isso? Que a estrutura administrativa, o jeito gestor da Espanha foi muito mais organizado, foi muito mais coerente, foi muito mais racional do que o português. Ele está querendo dizer que o português ele é bagunçado administrativamente. E o Sérgio Buarque de Holanda, que tinha formação em geografia, como bom geógrafo, ele usa, inclusive, o exemplo das próprias cidades. Ele fala, quando a gente observa as cidades construídas pelos espanhóis, a gente observa que elas são muito mais coerentes de uma lógica racional. São cidades com traçados geométricos, coisa mais organizada, mais fácil de se locomover, de conhecer. As cidades já construídas pelo português, elas eram desorganizadas, não tinham traçado geométrico, é uma rua que dobra à esquerda, de repente desemboca numa rua sem saída. Elas são bem desorganizadas, as próprias construções das cidades. Então esse termo, o ladrilhador e o semeador, serve para nós entendermos a data da criação do Conselho Ultramarino. Por que isso que eu estou falando? Portugal não tinha nenhum órgão responsável por gerenciar as colônias. Entre 1580 e 1640 ocorreu a chamada União Ibérica, ou seja, um período que Portugal esteve sob domínio da coroa espanhola. Então era tudo um só reino, o mesmo rei. Durante esse período de aproximadamente 60 anos, os portugueses viram que os espanhóis eram organizados. Eles tinham dois órgãos administrativos. Olha que interessante. Dois órgãos. Um se chamava Conselho das Índias. O Conselho das Índias era um órgão que a Espanha criou para cuidar somente da parte política administrativa. Então, tudo relativo à parte política administrativa das colônias espanholas, quem cuidava? O Conselho das Índias. A Espanha criou um outro órgão chamado Casa de Contratação. Esse órgão era responsável por toda a parte, o quê? Econômica das colônias. Então, olha que interessante, a Espanha tinha dois órgãos, um para cuidar da parte política administrativa e outro para cuidar da parte, o quê? Econômica. Portugal percebeu durante a União Ibérica que era interessante ter um órgão para cuidar disso. Criou o Conselho Ultramarino, que gerenciava no geral, ainda assim meio desorganizado em relação à Espanha. Enquanto eles tinham dois, Portugal só criou um, o Conselho Ultramarino. Mas a criação desse órgão tem a ver com a experiência portuguesa ligada à Espanha, no momento que eles estiveram unidos. Tranquilo? Então, o Conselho Ultramarino cuidava de todas as colônias de Portugal. Tranquilo? Criado em 1641. Em 1750, nós vamos ter o chamado período pombalino, de 1750 até 1777, durante aproximadamente 27 anos. O que é o período pombalino? É o período que Portugal foi comandado pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era o primeiro-ministro
do rei José I, rei de Portugal, José I, né? Regime parlamentar com primeiro-ministro, quem escolhia naquele contexto, né? Quem escolhia o primeiro-ministro era o rei. E o rei escolheu o Marquês de Pombal para ser o seu primeiro-ministro. Então, durante esse período de aproximadamente 27 anos, quem comandou Portugal, quem administrou Portugal, quem governava, era o Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal, ele vai adotar algumas medidas que nós temos o hábito de falar que são medidas inspiradas no despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido foi uma tentativa de fundir absolutismo com ideias iluministas. Você tem um rei absolutista, mas você começa a adotar algumas medidas iluministas, principalmente no campo econômico, né? Algumas medidas que elas tinham como objetivo tornar a gestão mais dinâmica, mais eficiente. Então, o Marquês de Pombal é um representante dessa linha de pensamento. Eu, particularmente, eu sou fã do Marquês de Pombal. Eu acho que ele foi um grande administrador. Olha só, em 1750, quando ele assume, é um momento de crise portuguesa. Teve um terremoto lá que destruiu parte de Lisboa. Então, a capital de Portugal está destruída. Qual que era a principal fonte de riqueza de Portugal? Seu sistema colonial. Seu sistema colonial. Qual era a mais importante colônia de Portugal? O Brasil. O Brasil. Quais eram as duas principais atividades econômicas do Brasil? Cana-de-açúcar e mineração. Em 1750, quando o Marquês de Pombal assume, como que está a situação da cana-de-açúcar? Assim? Assim? O tchoim. Tchoim. Está em declínio. Como é que está a situação da mineração? Assim? Assim? O tchoim. Tchoim. Está em declínio. Né? Ou seja, as duas principais atividades econômicas estavam em declínio. O Marquês de Pombal assume com a destruição de Lisboa, capital de Portugal, e no momento que a sua principal colônia tinha as suas duas principais atividades econômicas em declínio. O que ele pensa? Eu preciso desenvolver atividades econômicas ali, eu tenho que melhorar atividades econômicas lá, eu tenho que recuperar a economia portuguesa em cima do Brasil. Nós não vamos discutir aqui as realizações do Marquês de Pombal lá em Portugal. Não nos interessa. Nossa aula é de história do Brasil. Nos interessa ver o que o Marquês de Pombal fez no Brasil, quais foram as transformações promovidas por ele no Brasil. Então eu coloquei aqui, ó, realizações feitas pelo Marquês de Pombal. Eu gosto de começar pelas duas que eu considero as duas mais importantes. As duas mais importantes. Transferência da capital do Brasil. Então o Marquês de Pombal vai transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. A pergunta é, por que, Geraldo? Por que o Marquês de Pombal vai fazer essa transferência? Dois motivos. Ele está colocando a capital do Brasil no Rio de Janeiro, então mais próximo da região o quê? Mineradora, porque é o momento que a mineração está em declínio. Só que Portugal sempre achou que era sonegação. Então qual que é a ideia? Vamos colocar a capital do Brasil ali mais próximo para fiscalizar, para exercer um controle maior sobre a região mineradora. E ele vai exercer. Não vai resolver muito porque estava ocorrendo o esgotamento do nosso ouro, né? O tipo de ouro nosso que era de aluvião, superfície. Mas a ideia é isso, é colocar a capital ali mais próximo para exercer um controle maior. E isso vai funcionar, vai haver um controle maior. O outro motivo de transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro é colocar a capital do Brasil mais próxima do sul do país. O sul do país era a principal região de conflito territorial entre Portugal e Espanha. Por que havia muito conflito territorial entre Portugal e Espanha ali pelo sul do país? Tem ali o Rio Grande do Sul, abaixo do Rio Grande do Sul nós temos o quê? Uruguai. Um pouco mais abaixo, no sentido sul, né? Abaixo do sentido sul, nós temos quem? Argentina. Se você visualizar na sua cabeça, se você tiver um mapa da América do Sul, você vai observar que a Bacia do Prata, o Rio da Prata, deságua no mar na divisa desses dois estados hoje, Argentina e Uruguai. De um lado do rio está Montevideo, capital do Uruguai. Do outro lado do rio está Buenos Aires, capital da Argentina. E, até hoje, a Bacia do Prata tem uma certa importância para o Mercosul. Só que tinha uma importância muito maior. Então era a porta de entrada do continente através de navios navegáveis. Então se fazia comércio com regiões do interior do continente pela Bacia do Prata. Então tanto Portugal quanto a Espanha queriam controlar aquela região para controlar a Bacia do Prata.
Então, os dois motivos da transferência da capital: controlar melhor a região mineradora e exercer um controle sobre o sul do país para tentar exercer um controle sobre a região onde está a Bacia do Prata, um controle sobre o Rio da Prata. Tranquilo? Esses são os motivos dessa transferência da capital. Além da transferência da capital, uma outra coisa muito importante que o Marquês de Pombal fez foi o quê? Expulsar os jesuítas. Por que o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas? Tanto de Portugal quanto de todas as colônias de Portugal. Ele alegava que os jesuítas representavam um Estado dentro do Estado. Que eles estavam tão ricos e poderosos que eles não obedeciam às normas do Estado. Ou seja, eles representavam um poder paralelo ao poder do Estado, do rei e do próprio Marquês de Pombal. Então ele tinha divergências políticas com os jesuítas. Então ele consegue expulsar os jesuítas de Portugal e de todas as colônias de Portugal. É interessante que o aluno fala assim: isso gerou, professor, um conflito com a Igreja Católica? Não. Os jesuítas estavam tão ricos e poderosos que eles começaram a representar uma ameaça à própria estrutura da igreja. Inclusive a Igreja Católica chega a fechar a Companhia de Jesus no século XVIII e reabre depois no século XIX. Mas ele faz isso, é interessante, com o apoio da Igreja Católica, tá ok? E na verdade ele tem dois interesses, um político, porque era um inimigo político dele, representava um poder paralelo ao dele, e interesse econômico, né? Porque no Brasil os jesuítas estavam muito ricos. Quando ele expulsa os jesuítas, ele se apropria, não ele, a pessoa do Marquês de Pombal, mas o Estado português se apropria de quê? Das riquezas dos jesuítas. Então tem uma estratégia ali que ela tem um conteúdo político nessa expulsão dos jesuítas e tem um conteúdo também, o quê? Né? Econômico. Gera-se um problema, né, com a expulsão dos jesuítas, porque as escolas que se tinham no Brasil eram escolas jesuíticas. Quando ele expulsa os jesuítas, praticamente acaba a escola no Brasil. Aí ele cria o chamado imposto literário. Imposto literário. Qual que é a função desse imposto? Criar escolas laicas. Não podemos usar o termo público, que é uma outra coisa. Mas as primeiras escolas laicas do Brasil, o que é laica? Desvinculada da igreja. As primeiras escolas laicas desvinculadas da igreja no Brasil foram construídas pelo Marquês de Pombal. Tranquilo? Outra coisa importante que ele faz é a extinção do sistema de capitanias hereditárias. Eu tinha dito numa aula passada que a implantação do governo geral não significou a extinção do sistema de capitanias hereditárias. O Marquês de Pombal vai acabar. O discurso dele é: o sistema de capitanias hereditárias não deu certo porque está nas mãos de particular. Se o Estado assumir isso, o Estado vai investir. Na verdade, ele está querendo se apropriar da capitania que mais deu certo, porque a última a ser extinta, voltar para as mãos do governo, é a de Pernambuco, a que mais deu certo, não é? Então ele está querendo se apropriar de uma capitania que deu certo. Dentro dessa lógica da extinção do sistema de capitanias hereditárias, ele vai criar duas companhias de comércio, inclusive. A Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba tem a ver com isso, com a extinção do sistema. Ele toma Pernambuco, ok? Né? Acaba o sistema de capitanias hereditárias, só que a cana-de-açúcar está em declínio também. Aí ele cria a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Qual que é o objetivo dessa Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba? Tentar estimular, tentar reerguer o quê? Cultura canavieira, atividade canavieira. Então ele pega a capitania de volta e cria uma empresa para tentar estimular o crescimento da produção canavieira, que vai funcionar mais ou menos, não vai funcionar muito bem. A cana estava em declínio, mas a ideia é tentar reerguer. Além da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, ele cria também a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Essa é interessante, porque qual que era o objetivo principal da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão? Estimular a produção de algodão no Maranhão. Produção de algodão no Maranhão. Já falei isso na aula passada para vocês. Principal região produtora. Vai dar certo isso? Vai dar certo, mas vai dar certo quando o Marquês de Pombal já está saindo, né? Eu já falei também em aula passada, 1775 até 81 vai acontecer a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Nesse momento que tem a Guerra de Independência, a Inglaterra, que estava precisando de algodão por causa da Revolução Industrial, e ela está em guerra com os Estados Unidos, vai buscar algodão em outro lugar. Onde? Aqui no Brasil. Então,
dá até certo, mas quando ele já está saindo. O que eu queria mostrar para vocês é que o Marquês de Pombal é um indivíduo que ele está tentando estimular atividades econômicas no Brasil para recuperar a economia, o quê? Portuguesa. Agora, tem um elemento que é muito importante. Política pombalina não passa só por essas medidas que eu falei. Pombal tinha um pensamento e que ele vai acontecer dentro de um certo tempo. O que Pombal alegava? Nossa principal fonte de riqueza está onde? No Brasil. Nós temos que o quê? Transferir a sede do governo para o Brasil. Por quê? Para administrarmos melhor, para vigiarmos, para acompanharmos de perto e fugirmos de conflitos aqui na Europa. Então olha que interessante, Pombal defendia isso, a transferência da sede do governo para o Brasil. A minha pergunta é, isso vai acontecer? Vai, mas não agora. Marquês de Pombal termina o seu governo em 1777. Em 1777. Você me pergunta assim, como? Ficou me parecendo, Geraldo, que o cara foi um bom administrador, um bom gestor. Exatamente. O problema é que em 1777 morre o rei de Portugal, José I. E quem assume o trono interinamente, né, porque o filho dele, o Dom João, era ainda menor, é a esposa dele, Dona Maria, apelidada de A Louca, né? E Dona Maria, ela não gostava do Marquês de Pombal, porque ela gostava dos jesuítas, ela tinha como confidentes os jesuítas. Quando ele expulsa os jesuítas de Portugal e de todas as colônias de Portugal, isso gerou um atrito pessoal dela com o Marquês de Pombal. A hora que ela se torna rainha, ela demite o Marquês de Pombal. Então, em 1777, Marquês de Pombal é demitido. O interessante pensarmos é que ele ser demitido não encerrou essa discussão política que existia em Portugal. Existiam pessoas que eram seguidores da política pombalina e que defendiam a transferência da sede do governo para o Brasil. Outros não, achavam que tinha que ficar lá. Então, em 1777, continua esse grande debate. Nós veremos ainda mais para frente que em 1808 tem-se a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Nós vamos ver que tinha todo um contexto na Europa para essa transferência. Mas eu queria mostrar para vocês que esse debate sobre a transferência ou não da sede do governo para o Brasil, ele já vinha de antes da corte vir para aqui, do século XVIII. Já havia esse debate. E o Pombal era um defensor disso. Mas isso, essa transferência, nós vamos estudar mais para frente aí. Então tá aí o grande Pombal, um cara que fez mudanças significativas no Brasil para estimular atividades, claro, pensando em Portugal ganhar com isso, mas foi um grande gestor. Na próxima aula nossa, nós iremos discutir, por exemplo, essa vinda da corte para o Brasil. Nós vamos discutir ainda a crise do sistema colonial, né? Nós vamos discutir ainda alguns problemas que Portugal enfrentava no Brasil, alguns movimentos que começam a falar até em independência, em separação, em rompimento, e como que Portugal vai lidar com isso. Aguardo você nas nossas próximas aulas. Um grande abraço.